Essa é a nossa aula número 19. Nessa aula nós vamos continuar com o tema velocidade média, mas vamos falar especificamente de uma situação que deixa um monte de estudante na dúvida, que é como tirar a média das velocidades médias. Por exemplo, quando eu tenho um carro que percorre uma certa trajetória e nela ele desenvolve algumas velocidades médias ao longo do tempo, como que eu consigo determinar a velocidade média total? Esse é um tema muito explorado em questões de vestibulares e tem um grau de complexidade, às vezes um pouco maior. Bom, antes de começar a explicação, já quero pedir para você clicar no like caso você esteja gostando das minhas aulas e compartilhar esse vídeo com alguém. E é claro, assista o vídeo até o final. Como de costume, no final do vídeo eu vou propor uma atividade para vocês. Bom, agora sim, vamos à aula. Imagine a seguinte situação. Um móvel parte do ponto A, vem em direção ao ponto B, realizando esse trajeto a uma velocidade de 50 km por hora, e na sequência ele já se dirige ao ponto C, realizando esse trajeto a 40 km por hora. Mas a questão é a seguinte: qual é a velocidade média entre o ponto A e o ponto C? Ou seja, qual a velocidade média durante todo o percurso? Provavelmente você deve estar muito tentado a somar as duas velocidades e dividir por 2, ou seja, tirar uma média aritmética. Porém, a gente não pode fazer isso. Como eu falei para vocês na aula de velocidade média, a velocidade média é uma média ponderada. Tudo vai depender de quanto tempo eu permaneço em uma determinada velocidade. Então, quanto mais tempo eu fico em uma velocidade, mais essa velocidade ela vai pesar na minha média final. Ou seja, eu preciso de uma outra informação para determinar qual a velocidade média do ponto A até o ponto C. Eu preciso saber ou quanto tempo eles permaneceram nessas velocidades ou qual foi a distância percorrida em cada um desses trechos. Nesse exemplo eu vou colocar para vocês aqui o tempo gasto. Então, para ir de A até B foram necessários 1h30 e para ir de B até C apenas 1 hora. Agora, como que eu vou fazer então para determinar a velocidade média? Pessoal, a maneira mais segura de fazer isso é através da equação da velocidade média que nós estudamos na última aula, que dizia que a velocidade média é igual ao ΔS sobre o ΔT. Então, se eu quero calcular a velocidade média do ponto A até o ponto C, vou colocar aqui, ó, de A até C. Eu preciso saber qual foi o deslocamento de A até C e também qual foi o tempo total gasto em toda essa viagem. O tempo tá fácil, né? A gente sabe que em um trecho foi 1h30, no outro trecho 1 hora, então o tempo total foi de 2h30. Eu vou anotar aqui no cantinho que o ΔT de A até C é igual a 2,5 horas, ou seja, 2h30. Então, para calcular a velocidade média de todo o percurso, só tá me faltando saber qual foi o ΔS. E também não tá muito difícil de determinar. Em 1 hora ele percorre 50 km, certo? Já que ele se desloca 50 km por hora. Só que ele gasta mais meia hora. Bom, se ele se desloca mais meia hora, ele vai percorrer mais 25 km. Então, nesse primeiro trecho, nós temos 75 km percorridos. Já o segundo trecho, ele percorre apenas 1 hora na velocidade de 40 km por hora. Então, o ΔS de B até C é igual a 40 km. No total, então, nós percorremos de A até C. Bom, 75 mais 40, então no total de A até C, temos aqui 115 quilômetros. Substituindo aqui, ΔS é igual a 115, o ΔT é 2,5. Fazendo esta conta, vamos encontrar aqui que a velocidade média de A até C é igual a 46 km por hora. E olha que interessante, se você tivesse tirado uma média aritmética, somado 50 mais 40 ia dar 90, dividindo por 2, a gente teria 45 como resposta. A resposta, na verdade, é 46. E ela se aproxima mais do 50 do que do 40. Por que que isso acontece? Porque justamente nós passamos mais tempo à velocidade de 50 km por hora. Então, como eu disse para vocês, quanto mais tempo a gente passa em uma velocidade, mais essa velocidade pesa no meu resultado final.
Então, pessoal, toda vez que vocês precisarem tirar a média de várias velocidades durante um trajeto, a maneira mais segura de fazer isso é usando a equação da velocidade média. Para ficar bem claro para vocês como isso pode aparecer no vestibular, vamos fazer uma questão da UEL que diz o seguinte: um carro percorreu a metade de uma estrada viajando a 30 km por hora e a outra metade da estrada a 60 km por hora. Sua velocidade média no percurso em quilômetros por hora foi de... Vou começar fazendo aqui uma representação desse movimento. Ele fala então que o carro percorre metade da estrada, viajando a 30 km por hora, e a outra metade a 60. Então eu vou dividir aqui a minha estrada ao meio. Se eu dividir ela ao meio, nós temos distâncias iguais nos dois trajetos. Eu vou chamar de D, então, esse trecho da estrada, e logo esse daqui também vai ser D. A velocidade com que ele percorre o primeiro trecho, vou chamar de V1, que é igual a 30 km por hora. Já a velocidade no segundo trecho, V2, é igual a 60 km por hora. Como eu falei para vocês, para calcular então a média dessas velocidades, a gente vai usar a equação da velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Então eu preciso saber qual foi o deslocamento total. Apesar de não saber o valor numérico do ΔS, eu sei que o ΔS total é igual a 2D. Agora eu preciso saber qual é o ΔT total. Nós não temos aqui informação sobre o ΔT. Porém, através da equação da velocidade média, você consegue determinar o ΔT. Lembra do triângulo que eu coloquei para vocês na aula de velocidade média? Vou colocar ele aqui de novo. Esse é o triângulo da velocidade média. E ele é muito útil para a gente saber que conta a gente faz, por exemplo, para calcular o ΔT. Se eu quero o ΔT, eu vou tampar o ΔT. O que sobra é ΔS dividido por velocidade média. Tá vendo? ΔS está em cima, velocidade média está embaixo. Então a gente precisa fazer uma divisão. Então vamos lá. O tempo é ΔS sobre velocidade média, certo? Então o tempo aqui no trajeto 1, ele vai ser igual ao ΔS sobre a velocidade. O ΔS é D e a velocidade é 30. Já no trajeto 2, o tempo 2 é D, é o ΔS, dividido pela velocidade, que é 60. Bom, e o que eu preciso fazer agora? Calcular o tempo total. A gente sabe que o tempo do primeiro trajeto é D sobre 30 e o do segundo trajeto é D sobre 60. Eu vou ter que fazer essa soma aqui. Bom, a gente precisa somar duas frações que têm denominadores diferentes. O que a gente pode fazer? Ou tira um MMC ou iguala os denominadores. Aqui no caso tá mais fácil igualar, né? Eu consigo, por exemplo, fazer esse 30 virar um 60 multiplicando por 2. Só não esquece que se você multiplica o denominador por 2, você precisa multiplicar em cima também. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Isso daqui então vai dar 2D sobre 60 mais D sobre 60. Então nós temos aqui 3D sobre 60. Dá até para simplificar, né? Dividindo em cima e embaixo por 3, a gente fica com D sobre 20. Então tá aqui. Nós já sabemos então o deslocamento total e sabemos também agora o tempo total. Mesmo que de uma forma literal, a gente não sabe exatamente quantos quilômetros ou quantos segundos, mas a gente já tem aqui de uma forma indeterminada quais são esses valores. Agora é só aplicar a equação da velocidade média. Então vamos lá, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então o ΔS a gente sabe que vale 2D e o ΔT D sobre 20. Nós temos aqui, então, uma divisão de fração. O que você faz? Ao invés de dividir por D sobre 20, você multiplica pelo inverso, 20 sobre D. E olha que bacana, eu posso agora cortar D com D, só sobra 2 vezes 20. Então, a velocidade média desse trajeto inteiro é de, na verdade, 40 km por hora. A alternativa correta, então, para essa questão é a letra D. E perceba o seguinte, se você tivesse tirado uma média aritmética
somado as duas velocidades, 30 mais 60 daria 90, dividindo por 2 daria 45, ou seja, você ia acabar errando essa questão. Não tinha alternativa ali com 45, mas talvez você fosse assinalar na alternativa mais próxima, talvez o 48. Então, por isso, pessoal, sempre que for precisar da média das velocidades, utilize a equação velocidade média é ΔS sobre ΔT. É uma das formas mais seguras de se fazer isso. Tá certo então, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!